Bom dia a todos vocês, amados irmãos, companheiros aí desta jornada de intimidade com Deus. Nós estamos nesta busca, num propósito de 40 dias de um desenvolvimento e aprimoramento do nosso relacionamento com Deus. E é isto que nós então chamamos de jornada da intimidade. Nós estamos no 24º dia. Eu desde já encorajo a continuar, prosseguir aí, para que nós possamos concluir essa etapa e assim prosseguirmos não somente com um tempo de 40 dias, mas de todo um viver na presença do Senhor, tendo intimidade com Ele e desenvolvendo um tempo de valor, um tempo de relacionamento com Ele. E esta é uma busca que nós vamos empreendendo no conhecimento. E o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos traz transformações e leva-nos a cada dia mais a nos aperfeiçoar na vida cristã e no nosso propósito para com Deus. Quanto mais tempo estivermos na presença de Deus, mais aumentará a nossa intimidade com Ele. E uma proposta de que nós já somos levados é que à medida em que nós nos curvamos, ou seja, nós rendemos-nos ao Senhor, orando, buscando Ele, buscando a sua face, fazendo as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, petições, intercessões, nós também ouvimos por meio da leitura da sua palavra. E quando assim, então, nos dobrarmos diante da palavra da Bíblia, a nossa vida de intimidade passa agora a ter resposta. Deus passa a falar conosco por meio da sua palavra. E então essa é a nossa dinâmica de um diálogo que se estabelece entre um pai e o filho e que tenha liberdade e respeito na presença do outro, como Deus que nos ama a ponto de abrir, de permitir-se nós acessarmos, de chegarmos à sala do seu trono, a chegar à sala da casa de Deus, para que então ali nós possamos pronunciar-nos diante do Senhor e assim nós vamos crescendo nesta graça e neste conhecimento. E a sabedoria e o entendimento vai também somando-se ao temor a Deus, que é um dos elementos principal, especialmente na comunhão de vida de intimidade com Deus. O temor a Deus. E temor a Deus é diferentemente de medo. Não é aquela questão que a gente tenha receio de chegar. Não, é o temor para que não chegamos de qualquer forma, precipitadamente ou erroneamente, mas é o temor de saber que Deus é santo e que por isso ele busca que nós também sejamos santos como ele. E aqui no Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, ele diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e ao estudar sobre este texto, do versículo 1 até o 8, o 10, eu pude ver aqui que há orientações nesse processo de busca com Deus, nesse processo de nós nos achegarmos a Ele. Ele diz, se aceitares, primeiro ele já coloca a proposta de condição de filho. Nós não somos mais nem escravo, nem servos, mas somos já chamados de filho, né? E filho tem direito à herança, enquanto que o servo pode passar a vida toda na casa do seu senhor e não tem direito à herança. Ele simplesmente recebe todas as suas obrigações, recompensas pelas suas ações. Já o filho não, o filho, além de usufruir e desfrutar da casa do pai, ainda tem direito à herança que o pai o deixará, ou a herança que o pai conquistou para ele. Isso então faz uma distinção entre sermos servos e sermos filhos na casa do pai. Por isso aqui eu trago agora uma explanação nesse sentido de que a Bíblia nos ajuda a ter intimidade com Deus. Nós vamos descobrindo quem é Deus para nós. O próprio Deus vai se incumbindo de se revelar a mim e a você mediante a sua palavra. E para isso é que nós, ao orarmos, ao nos buscarmos a face do Senhor, nós também dediquemos um tempo de leitura da sua palavra,
um tempo de estudo, né, das Sagradas Escrituras, e assim então o próprio Espírito de Deus, por meio da palavra, vai revelando a nós a grandeza e a vontade de Deus, nosso Pai. Por isso é que nós podemos então ver no final do texto aqui do Provérbios de 1 a 10, ali no versículo 8, 9 e 10 diz, né, e que se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja que o conhecimento de Deus é que vem ali trazer para nós a maturidade espiritual, porque quando nós já conhecemos a Deus, quando nós já começamos a ouvir atentamente a Deus, já vamos tendo ali os primeiros passos de uma proposta de maturidade espiritual. Nós podemos então passar a andar com Deus e viver com Ele de forma em que nós possamos corresponder à vontade dele. E assim então, esta maturidade dá-nos sabedoria. E então, por meio deste conhecimento, essa sabedoria torna-se em uma expressão na nossa vida. Assim verão que Deus está conosco, assim verão que o Pai caminha conosco, quando ele diz que eu estarei convosco todos os dias, e ele está. Muitas das vezes nós é que não discernimos, não vemos, não entendemos o seu agir por causa da nossa infantilidade espiritual, ou seja, pelo nosso pouco conhecimento da presença, da ação e da vida do nosso Deus conosco. Por isso ele nos diz, né, que se nós buscarmos a sua face, ele se deixará ser encontrado, que ele então virá ao nosso encontro. E aí a Bíblia nos mostra que quem é Deus e qual é o seu caráter, os seus atributos, sua vontade, o seu poder, ele mesmo se incumbe de revelar a nós. E eu quero neste vídeo poder compartilhar com você como é grandioso, como é singelo, como é tão simples, mas ao mesmo tempo esplendoroso este relacionamento, esta vida de intimidade com Deus, porque à medida em que você vai crescendo, você já não consegue mais ficar longe, você já não consegue passar um tempo muito maior sem estar buscando atentamente, ouvindo, pedindo, sabendo a direção e aquilo que o Senhor quer para mim e para você, porque Ele quer revelar-se a nós de uma maneira em que a nossa vida vai sendo construída por Ele, e assim então cumpre-se todo o seu propósito, porque Ele é que sabe o fim que pode nos dar, ou seja, tudo aquilo que construa ao nosso meio, ao nosso redor e em nós, Ele mesmo faz com que fosse produzido pelas mãos dele o melhor para cada um dos seus filhos. Por isso é que muitas das nossas orientações aqui dos homens, né, chamados na palavra de Deus para trazer ali, os homens inspirados para trazer a revelação, a vontade de Deus, nos convoca e nos convida a sermos imitadores deles como eles são de Cristo, né? Fala esta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sedes imitadores meu como eu sou de Cristo. Então o próprio Cristo se deu como modelo e exemplo para que todos nós possamos também, aprendendo com ele, praticar e assim nos achegaremos ao Pai, né? E aí ele mesmo coloca, completando, que ele é o caminho, que é por meio dele nós achegamos ao Pai. E então assim nós vamos ouvindo e entendendo a voz do Pai, porque nós teremos esta vida de relacionamento com Ele e a nossa intimidade vai se aperfeiçoando. Como eu já disse em um outro momento passado, o relacionamento do homem com o seu cônjuge, ele também se dá da mesma forma. Ele começa pelo namoro, pelo noivado, pelo casamento, né? Estabelecimento da aliança e depois por uma comunhão de vida íntima. E esta vida íntima vai se desenvolvendo e vai crescendo à medida que vão habitando junto, que vão se conhecendo e se descobrindo. E como já diz um certo ditado, quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Aí então você já terá esta resposta. Ou seja, se precipitadamente comer em um dia, certamente não chegará ao final do dia. Mas se comer em um mês, já vai estar um pouco mais salgado. Mas se comer em 6, em 1 ano, 10 anos, 15 anos, enfim, o tempo vai diluindo
tudo aquilo que não é tão agradável e vai tornando com sabor. E assim, então, nós passaremos a conhecer, saber os gostos, vontades, hábitos e costumes de cada um de nós, de cada um dos dois lados, né, desta união. E assim podem se afinar e viver harmoniosamente bem, respeitando-se e sendo respeitado e podendo satisfazer as vontades e os anseios de um para o outro, amando-os com toda a intensidade. Por isso é que nós precisamos então conhecer a vontade de Deus. Por isso essa busca da intimidade, do relacionamento com Deus, passa pela busca de descobrir qual é a vontade de Deus para nós, porque Ele mesmo já nos anuncia ela por sua palavra, dizendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas que se nós não a ouvirmos, de nada terá sentido nenhum para nós. Por isso precisamos entender e conhecer esta vontade de Deus, mas conhecê-la de uma forma em que ela seja prática na nossa vida, no nosso viver. E é isto que então nós podemos, assim, crescendo na graça e no conhecimento, vamos transformando-nos e sendo transformado de dia em dia e de glória em glória. E pela renovação da nossa mente, nós transformaremos e assim os nossos pensamentos se ajustarão perfeitamente com os pensamentos de Deus, porque a própria palavra dele nos concede dizendo que os pensamentos dele são mais altos, são maiores do que os nossos. Por isso é que ele nos convida a que elevemos os nossos pensamentos ao senhorio de Cristo, de que nós pensemos já nas regiões celestiais, ou seja, nossa vida está com Cristo nas regiões celestiais. Com ele nós podemos então aprender e desenvolvendo numa prática diária todas as vontades do Senhor para nós. E o resultado disso é que no final experimentaremos a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E esta então já começa aí a descrição de uma vida espiritual com maturidade, ou seja, aquele homem maduro que já não precisa mais estar ali nos rudimentos da fé, né? Que não precisa ser agora tomar como o próprio apóstolo Paulo, não pude vos dar um alimento sólido porque ainda eram crianças na fé. Por isso era que tomava-se como um leitinho, ou seja, pequenas porções, um alimento ainda muito sutil, mas com a medida do nosso crescimento, da nossa maturidade e da nossa vida já madura espiritualmente e também, né, por que não dizer fisicamente, nós vamos cuidando de todo o nosso viver e entendendo o plano e o propósito de Deus, que é muito maior do que o que nós pensamos ou imaginamos. E aí, então a nossa unidade de fé já começa a experimentar os níveis maiores da plenitude de Cristo em nós. E é esta a palavra que o Senhor confia a mim e a você, porque Ele quer trazer a mim e a você a revelação que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam em espírito e em verdade. Por isso, que a nossa vida cristã prossiga nesse processo, nessa jornada, que nós já estamos agora numa patamar de 24 dias buscando a face do Senhor através da oração, da súplica, da meditação, da contemplação, da leitura da sua palavra e, enfim, assim nós vamos descobrindo quem somos em Deus e o que é Deus para cada um de nós, porque ele não é somente Deus, ele também é Pai de toda a sua criação. Ele ainda assim manifesta um amor incondicionalmente muito maior do que somente um Deus criador, somente um Deus que tudo criou, mas um Deus que ama a sua criação, que ama os seus filhos, que fez deles o melhor da sua criação, a obra-prima das suas mãos. Por isso que nós possamos corresponder a este Pai, que é nosso Senhor e Salvador, e por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos leva à salvação e nos resgatou de volta para habitarmos juntamente com o Pai nas regiões celestiais. E que bênção nós podemos ter quando nós nos buscamos, quando nós nos doamos para servir no reino dos céus, porque assim nós vamos podendo compartilhar com outros tudo aquilo que recebemos em Deus. E este privilégio
passa a estar disponível para cada um de nós, para todos que se achegarem a Ele. E então a maturidade espiritual cumprirá o seu propósito, porque nós estamos aqui de passagem para servir ao reino dos céus, porque a nossa morada, nossa residência não é aqui. Nós vamos estar com Deus na glória no tempo determinado por Ele. E assim então nós teremos feito tudo o quanto nos foi outorgado para que aqui na terra pudéssemos corresponder. E para a nossa reflexão diária, eu quero então aqui trazer os 3 pontos de contemplação e de meditação para que nós possamos continuar nesse processo de crescer. E o primeiro ponto é: diga como assim diz a palavra do apóstolo Paulo, que nós queremos imitá-lo, como ele é imitador de Cristo, ou seja, em pensamentos e atitudes, que comece por pensamentos, mas que se transformem em atitudes. Então, peça ao Senhor, pelo Espírito Santo, que lhe torne um imitador de Cristo. Segundo ponto, peça que ele fale com você na medida do seu crescimento, mas de que esta medida vai aumentando a cada dia e que você vá experimentando níveis maiores de um alimento espiritual que trará para você muito mais grandezas de Deus. E terceiro e último ponto, que você quer conhecer a boa, agradável e perfeita vontade dele. Por isso que é uma busca incessante, que não se encerrará nos 40 dias, mas apenas consolidará você a um outro nível, para que aí então esta intimidade com Deus passe a ser algo já sólido, permanente na minha e na sua vida. Então, é o que eu desejo, pastor Valdeci, nesta manhã a cada um de vocês. E que coragem, vamos concluir este propósito e assim nós vamos crescendo para que o Senhor seja glorificado e Cristo seja exaltado sobre nossas vidas. Um abraço, pastor Valdeci.